Courage. Courage is a small Coragem. light in the Coragem é uma darkest palavra hour pequena, mas A tão light importante na that escuridão. lets each one of É uma us luz reclaim que our faz humanity. com que cada um de nós Courage possa does not atingir hate, a sua it does humanidade. not A hurt, coragem não and it is never odeia, não silent. dói e nunca silencia. Courage answers with A empathy, coragem with hope, vai junto com a and above empatia, all, com a with esperança justice. e principalmente com a Courage justiça. stems from what A makes us coragem human, representa our o que love nos faz and our humanos, care for the o days to nosso come. amor e os nossos cuidados Tonight, pelo we futuro. honor three Hoje à women noite of nós exceptional homenageamos courage. 3 mulheres Ana de Paula coragem Gomes de excepcional. Oliveira, Ana Paula Gomes de Oliveira, Sadia Mosba, Sária Mosba, Aloykin Praise Apology. Aloykin Clays. Their stories may feel As suas unimaginable, histórias podem and parecer yet they irreais, surreais para nós, and in mas elas rising, são they uplift verdadeiras. whole E communities elas towards a more hopeful afetam future. a comunidade inteira e levam a At a time comunidade when inteira human rights are para under um strain, futuro melhor. when No fear, momento em que hate, and os division direitos fill our humanos public estão sob spaces, pressão, onde medo these three e retaliação women estão ocupando os remind espaços us públicos, essas 3 mulheres that we nos can lembram always choose que sempre courage. podemos That even escolher when it a feels too coragem, late, it is mesmo never too quando late parecer to speak tarde the truth. demais, nunca é tarde demais para falar a verdade. Excellencies, Suas Mr. Mayor, Excelências, Mr. Ambassador, senhor prefeito, consulate, embaixador, and dear guests, prezados, welcome to the 31st edition of the convidados, Martin sejam Ennals bem-vindos Award. à 31ª edição laureate, do Martin Ana Paula Edwards Gomes de Award. Oliveira, A laureada de lost her hoje, son, Ana Paula Gomes de killed by Oliveira, policemen in Rio de perdeu o seu Janeiro. filho, que foi morto pelas forças And policiais from no a Rio de pain Janeiro. and a grief De that sua no dor, parent should experience, que nenhum she found pai, strength. mãe deve sentir, And ela she encontrou also found that she was força. not alone. E ela também Together, descobriu que with ela não other black estava mothers, sozinha. she built a community. Junto com She outras built a mães movement. negras, ela criou A uma movement comunidade, demanding ela justice, criou um movimento que exige justiça, um movimento que insiste que a vida de cada criança tem valor, e um movimento que luta para que no Brasil a violência policial e o racismo sistêmico não sejam parte do dia a dia. Com 26 anos de idade, a Aloykin Praise Apology é uma das vozes mais importantes de Uganda. Ela é uma defensora dos direitos humanos, é estudante e é mãe solteira. Aloykin testemunhou muitas irregularidades ao seu redor. As meninas serem expulsas das escolas, as famílias não terem acesso aos serviços médicos e a corrupção intoxicando sua comunidade. E ao invés de aceitar, ela levantou a sua voz. Ela começou um movimento através dos meios de comunicação sociais e através de protestos não violentos, e assim mobilizou milhares de jovens da Uganda. Ela pede por dignidade, ela pede responsabilidade e ela pede justiça, e as pessoas escutam. A Aloykin já foi presa 3 vezes, mas ela não silencia. Ela lidera o movimento Nós as Pessoas e ensina aos jovens a respeito dos direitos cívicos. Sadia Mosba passou a sua vida lutando contra o racismo. Como uma mulher negra na Tunísia, ela pagou as consequências mais de uma vez, mas isso não a define. Ela cofundou Mnenti, o que significa Meu Sonho em árabe, que é uma organização que lidera a luta contra o racismo e a discriminação na Tunísia. Sadia confrontou o seu país com a sua história do racismo. Ela liderou um movimento nacional e criou uma legislação antirracista em 2018. Ela luta contra estereótipos e defende os direitos dos tunisianos negros e imigrantes subsaarianos. E, por seu trabalho, ela pagou um preço. Hoje, vamos honrá-la e mandar vibrações positivas para ela, para lembrá-la de que, em sua cela, ela inspira todos por um mundo melhor e um mundo mais igualitário. Muito obrigada.
E agora, para começar, eu gostaria de convidar a pessoa que carrega o legado do Prêmio Martin Ennals, a chefe da fundação. Amani Bengals. Prezados convidados, eu agora vou falar em francês porque eu gostaria de honrar a nossa cidade de Genebra. Senhoras e senhores, prezados amigos, prezada Ana Paula, hoje à noite, uma vez que estamos honrando os defensores dos direitos humanos excepcionais, todos nós sabemos que os direitos humanos estão passando por um momento muito difícil. Em todo o mundo, as mulheres e os homens se levantam para reivindicar a dignidade, egalidade e justiça. Sua coragem nos mostra o que precisam. Eles vivem em contextos onde é difícil falar, denunciar ou simplesmente viver livremente. E isso tem riscos imensos. E esses direitos humanos são ameaçados hoje em dia como nunca antes. Os conflitos se multiplicam. Os ataques contra a sociedade civil se coordenam. Essas tendências não estão longes, elas acontecem em todo o mundo e comprometem as sociedades democráticas que estão começando a se abrir. E, portanto, apesar de tudo isso, a chama da liberdade continua a brilhar. Não porque as instituições as protegem sozinhas, mas sim porque as pessoas, frequentemente isoladas, frequentemente sob perigo, não a abandonam. São essas pessoas que nos inspiram hoje. São essas pessoas que nos dão sentido na nossa missão. Há mais de 30 anos, esse prêmio ele é entregue. E o seu objetivo é claro, proteger, amplificar, proteger os defensores e defensoras dos direitos humanos, ampliar a sua voz, mesmo aqui em Genebra, a capital mundial dos direitos humanos e democracia. E eu sou a nova presidente do Conselho da Fundação Martin Ennals e eu gostaria de falar sinceramente da nossa própria realidade. As organizações dos direitos humanos em todas as partes do mundo estão enfrentando uma crise financeira sem precedentes, que é traduzida na redução dos financiamentos, nas pressões políticas para fechar. A Fundação Martin Ennals não é diferente. A nossa equipe trabalha com determinação, às vezes até mesmo com recursos limitados, mas todos os dias com engajamento total. E nós estamos junto com as 10 organizações parte do júri, que são parte da credibilidade deste júri. Hoje, nós estamos aqui para honrar a senhora Ana Paula Gomes, que representa a força das mães brasileiras perante a violência policial. Com o seu engajamento, as violências são denunciadas. As violências que afetam as famílias, a vida das mulheres e as injustiças sociais que continuam a perpetuar esses riscos. E é justamente neste momento que eu gostaria de exprimir a nossa gratidão profunda à Vila de Genebra e à Confederação Suíça, que constantemente nos apoiam e fizeram com que Genebra não é apenas um lugar de acolhimento, mas um local de defesa dos direitos humanos. O seu engajamento a favor dos direitos humanos internacionais permitem que esse prêmio e outras iniciativas continuem a existir. Hoje, o contexto é difícil.
mas não podemos nos desesperar. Sabemos que os direitos humanos não podem ser defendidos sozinhos. Nós precisamos também, por causa disso, ter uma aliança ampla que cobre as instituições públicas, as empresas responsáveis, as universidades, os meios de comunicação, os cidadãos e as comunidades locais afetadas. É junto e realmente juntos que nós conseguiremos colocar os direitos humanos no cerne da consciência pública. Essa é a nossa convicção. E não apenas agora. Isso consta todos os dias. Hoje à noite, nós reafirmamos essa convicção. E através desses prêmios, nós, junto com outros defensores, estamos unidos com humildade e determinação. Muito obrigada à laureada e a todos por sua coragem. Obrigada aos membros do júri, aos parceiros e todos aqueles que contribuíram para esse prêmio ser possível. Juntos nós estamos resistindo. Nós escutamos hoje a voz dessas pessoas que lutam pelos direitos humanos. E eu peço a todos que façam vibrar essa convicção ao redor de vocês, porque isso conta. Muito obrigada. Thank you, Myrène. Muito obrigada, Miriam. Para aqueles que não a conhecem, Ana Paula é uma ativista muito conhecida no Brasil. Ela trabalhou com a Anistia Internacional, ela trabalhou com a ONU, mas eu acredito que as palavras apenas têm um alcance limitado. Portanto, eu peço que assistam um filme sobre sua vida, sobre o seu trabalho e sobre as mães no Brasil que vivem nas favelas e lutam pelos direitos dos seus filhos. Meu filho foi morto! Eu nunca pensei que o Estado fosse atirar numa criança uniformizado com a roupa da escola. Que Estado é esse? Que é a farda do futuro do amanhã. Eu chego aqui cansada, adoecida, porque esse país não nos serve pra nada. Nossos filhos não vão voltar. Isso dói quando eu falo, sabe? A gente luta, a gente busca essa justiça, né? Como um mínimo de resposta para nós que já perdemos, mas como um meio de reparação mesmo, né? E de que não aconteça. O Jonathan foi baleado. Meu filho era cheio de vida. Ainda hoje é difícil se referir a ele como alguém morto. Mas eu sinto muita presença dele na minha vida. E cada vez que eu visto essa camisa, cada vez que eu tô num ato em prol da vida, né? De garantir a vida de outras pessoas, é ele que me dá força, né? Eu cresci vendo a abordagem violenta da polícia. Sempre foi assim. Uma bala que atinge todo mundo, atinge uma favela, atinge uma comunidade. Mas eu nunca vi de verdade o Estado entrar para trazer benefícios, né? Sempre foi o Estado da forma mais violenta que se apresenta dentro das favelas. A
Hoje eles querem gratificar o policial que matar dentro da favela. Para poder entrar lá, matar e receber 150%. Não há gratificação! Não há gratificação! Não há gratificação! A luta das mães ela é importante, não é só para as mães. A luta das mães aqui no Brasil ela é importante porque ela tem a capacidade de transformar a nossa sociedade. Nós estamos falando de mulheres que estão transformando a dor em luta política, luta social para alterar essa realidade. Tem procuradores da República em todos os estados do Brasil. E tem um procurador da República aqui no Rio de Janeiro. Ele falou, olha, o trabalho de vocês é tão importante que eu vou com vocês defender junto com vocês o que vocês estiverem defendendo. Então, isso também é uma conquista de vocês. Porque quando ele veio, ele sentiu a força de vocês, ele agora vai nos reforçar também. Eu acho que passou da hora, de verdade, da gente tomar autonomia sobre as nossas vidas. Perder um filho, para quem perdeu, sabe muito bem o que eu estou falando. Porque só nós sabemos o que é de madrugada. Que eu não quero que outra mulher preta tenha a mesma dor que eu tenho. Você sabe o que eu não posso deixar de ser? Defensora de direitos humanos. Isso nunca vou deixar de ser. Nunca! Então, eles têm essa narrativa de que vai combater bandido. Nós somos potência, nós somos base dessa sociedade, não se constrói nada sem esse povo, mas eles seguem querendo nos reduzir. Eu tive que provar que meu filho era só um menino, né, de 13 anos, que tinha uma frequência escolar. Eles mataram o sonho do meu filho, né? Entendeu? Eu queria ver ele sendo escolhido para ser um jogador de futebol, né? Porque ele tinha potencial, ele se dedicava a isso. Era o sonho dele. E eles executaram o Thiago, né? Policiais militares. 3 tiros, né? Pegaram no Thiago. E essas mães, né, que me acolheram, elas me fortaleceram, né? Desde esse dia, né, eu venho lutando por justiça. Nós tivemos nossos filhos assassinados pelo braço armado do Estado. E a gente está aqui para dizer que a gente não aceita isso e que a gente vai lutar. Enquanto policiais assassinam nossos filhos e seguem impunes, seguem soltos com a certeza da impunidade. Depois que mataram meu filho, eu perdi emprego, perdi marido, perdi minha saúde, perdi a casa que eu morava. Saí para lutar com as minhas amigas, minhas irmãs, minhas companheiras. Eu vou sempre estar pelo carinho, pelo abraço, que era isso que eu estava precisando muito. Que é um ser que viveu dentro da gente, né? É uma força que nos move, que vem de dentro mesmo, né? Que a gente encontra nessa luta uma forma de continuar sendo a mãe deles, né? A gente encontra nessa luta uma forma de continuar exercendo a nossa maternidade, e isso ninguém pode tirar.
Gosto muito dessa foto, né? Porque ele tá com um sorrisão, assim. O Jonathan era esse. O Jonathan só vivia sorrindo. Nossa, ver essas imagens nos lembra por que é tão importante lutar pelos direitos humanos em qualquer governo, em qualquer instituição. E agora eu gostaria de convidar aqui um homem que carrega a responsabilidade desse trabalho diariamente. O Alto Comissário para Direitos Humanos, o Sr. Volker Türk. Nossa, né? Que documentário emocionante sobre a vida da Ana Paula. Senhora Ana Paula, prezado amigo Hans, senhor prefeito, colegas e amigos, defensores dos direitos humanos, é um privilégio estar aqui hoje à noite com vocês. Isso é tão importante. Eu agora gostaria de agradecer à Vila de Genebra, a cidade de Genebra e os organizadores desta noite. Muito obrigado por seu apoio a este evento, a um prêmio tão importante para os defensores dos direitos humanos em todo o mundo. Obrigado também ao júri que acompanha o prêmio Martin Ennals com bastante devoção e energia. E muito obrigado pela oportunidade de aprender sobre os direitos humanos e de compartilhar esse espaço com os seus defensores. Na nossa linha de trabalho, nós passamos muito tempo e foco a respeito daquilo que dá errado no nosso mundo. E não faltam exemplos, acreditem. Mas também é importante encontrar energia para celebrar o que é positivo. E é isso que estamos fazendo hoje à noite, honrando os corajosos, reconhecendo o fruto de seus trabalhos. E ao fazer isso, nos energizamos para continuar os nossos esforços com compromisso e criatividade, porque apesar de tudo que nós vemos e ouvimos, os direitos humanos são uma história de sucesso. Nas décadas recentes, nós vimos progresso nos direitos humanos. A pobreza foi diminuída pela metade desde os anos 2000, a mortalidade também diminuiu, mais meninas estão nas escolas, a mortalidade maternal diminuiu em 40% nos últimos 50 anos, mais mulheres têm acesso à oportunidade e emprego, e temos padrões globais que governam as prisões e até o emprego decente. Nós tivemos muitos avanços no nível regional e global que vão desde questões como tráfico humano, poluição e crimes cibernéticos. Isso frequentemente é esquecido. Os direitos humanos são a ideia mais popular no mundo. Convencer as pessoas de que os direitos humanos não estão nos seus interesses deve ser algo muito difícil. E nós não deixaremos que isso aconteça. As evidências estão claras e as pessoas confirmam isso em todos os lugares. O mundo precisa de mais direitos humanos, não menos. As pessoas rejeitam um mundo de crueldade, de ódio e de subjugação. Eles querem acesso igual às oportunidades e apoiam a justiça. E insistem em participar nas decisões que afetam a sua vida quando trata de saúde, educação, ações climáticas, desenvolvimento sustentável e política econômica.
esses protestos que estão acontecendo em todos os países, no Peru, Madagascar, Nepal e ainda além disso, mostram que os direitos humanos são universais e que são únicos. Elas são as fibras que mantêm a sociedade unida e são os princípios que nos inspiram e ressonam além dessa sala. Os ventos da divisão são fortes e certamente conhecem eles. Temos uma erosão perturbante do respeito à lei internacional. Nós estamos vendo como as leis estão sendo tratadas e os civis têm pago o maior preço. E os líderes populistas estão liderando e rejeitando ou cooptando a língua dos direitos humanos para para a polarização. E nós estamos vendo como os ativistas dos direitos humanos são alvo de ações. De acordo com os dados que temos no meu escritório, pelo menos 620 jornalistas, defensores dos direitos humanos, desapareceram no ano passado. E essa é a ponte do iceberg. E isso não é aceitável. Nós vemos como a desinformação e os discursos de ódio são amplificados e turbinados nos meios de comunicação social. Nós vemos como o caos climático está exacerbando as inequalidades e ganhos duros dos direitos humanos, principalmente das mulheres, estão sendo ameaçados. Nós todos precisamos fazer mais, não menos. Na verdade, o sistema dos direitos humanos está em modo de sobrevivência. Para responder a esse desafio, precisamos ser mais fortes, mais unidos e ter uma causa comum. E tenho 3 mensagens. Primeiro, não desistir nunca. Nunca desistir. Pode se sentir como uma pequena voz no mundo, mas para uma pessoa que é alvo, vítima de abuso, esta voz pode ser tudo. E a nossa laureada hoje, Ana Paula Gomes de Oliveira, sabe disso melhor de qualquer outra pessoa. Como cofundadora do coletivo de mães que perderam filhos e familiares para a violência das favelas do Rio de Janeiro, a Ana Paula demonstrou aquilo que eu consigo apenas definir como a maior resiliência possível. Ela falou eloquentemente da coragem que os defensores dos direitos humanos precisam para resistir a ameaças, intimidações e à prisão. Também quero chamar a atenção das 3 finalistas por perseguirem os direitos humanos e a liberdade, apesar de agressões e prisões. Elas mobilizam, fazem advocacy e nunca se calam. A justiça pode demorar, mas ela virá. Segundo, precisamos de união e solidariedade. Todos envolvidos nos trabalhos de direitos humanos precisam se apoiar uns aos outros, formando coalizões que transcendam regiões. Campanhas únicas podem capturar a imaginação do público, mas nós precisamos olhar além do horizonte e criar um elo entre essas campanhas. A atenção é a moeda mais importante hoje em dia no nosso ambiente frenético. Nós precisamos de mensagens fortes, claras, que vão além. E esse documentário faz exatamente isso, porque mostra a resiliência, a determinação e a coragem das mulheres quando elas lutam pela justiça. Nós precisamos ir além, nós precisamos ter novos aliados. As sociedades civis, as associações de vítimas, os defensores dos direitos indígenas, todos têm um papel muito importante. E terceiro, nós precisamos ser criativos na comunicação. Claro que existe a necessidade de falar com empatia e solidariedade, e isso ressona em todas as culturas e todas as gerações. Nós precisamos deixar de lado os preconceitos e nós precisamos falar com aqueles que não concordam conosco, falar com eles com respeito sem aliená-los. O trabalho do meu escritório com defensores em todo o mundo, de reuniões públicas, espaços online, a prisões e a congressos, é muito importante.
No ano passado, somente, nós colaboramos com mais de 30 mil defensores para expor violações e exigir ações. Juntos, o nosso movimento não para, mas precisamos fortalecer as parcerias para multiplicar e ampliar o nosso efeito. Nesses tempos difíceis, nós precisamos de uma aliança global para direitos humanos e nós estamos trabalhando para criar coalizões regionais de Estados-membros, associações de direitos civis, meios acadêmicos, filantropistas. Vamos organizar todos para colocar os direitos humanos no centro da vida pública e política. Nós precisamos desses movimentos que engajam grupos diversos que trabalham por objetivos comuns. E não estaríamos lançando, vamos lançar essa aliança pelos direitos humanos nos próximos meses. Espero contar com o seu apoio e sempre convido-os a contar conosco. Muito obrigado. E ele repete obrigado em inglês, português, inglês e francês. Muito obrigado, Alto Comissário. E agora eu vou convidar a Ana Paula Gomes de Oliveira e a Sua Excelência poderá entregar o prêmio à Ana Paula. A Ana Paula agora irá falar rapidamente. Ela falará em português, portanto, por favor, aqueles que ainda não utilizam, por favor, coloquem os fones de ouvido. Muito obrigada a todas, todos e todes que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos acompanhando de forma online. Gostaria de fazer um agradecimento, em especial à Fundação Martin Enaus, por homenagear os defensores de direitos humanos e dar visibilidade a um trabalho que é tão duro e tão árduo. E as 10 organizações que compõem o júri. Gostaria de agradecer. Eu não poderia deixar de falar aqui que, a caminho dessa cerimônia, eu fui informada que uma favela no Rio de Janeiro, Complexo da Maré, fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Está ocorrendo uma operação policial, mais uma vez, uma operação com pessoas feridas e mortas. Então, eu gostaria de me solidarizar com as famílias das vítimas dessa operação de hoje. É uma honra receber esse prêmio como mãe do Jonathan, mulher negra e defensora dos direitos humanos. Nascida e criada na favela de Manguinhos, uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Nesses 11 anos, eu precisei transformar a dor da perda do meu filho em luta. A luta contra a violência do Estado. E o racismo
existente no Brasil, que teima em separar mães negras dos seus filhos, seja através dos assassinatos, seja através do alto índice de encarceramento da população negra, seja através dos desaparecimentos forçados após operações policiais. Eu recebo hoje, com muita alegria, o Prêmio de Direitos Humanos Martin Ennals. Mas esse prêmio não é só meu. Ele pertence a todas as mães que tiveram seus filhos assassinados por agentes do Estado no Brasil. Gostaria de dedicar esse prêmio com todo o meu amor a duas pessoas muito especiais que hoje não estão aqui fisicamente presentes, mas me acompanham e me inspiram a seguir pela força do amor que nos conecta. Então, eu dedico esse prêmio ao meu amado filho Jonathan e à maior defensora de direitos humanos que eu conheci no Brasil, Marielle Franco. Falar de Marielle Franco me faz lembrar que não foi fácil chegar até aqui e que ela, desde o início, foi uma das grandes incentivadoras para que eu estivesse na luta. Falar de Marielle Franco me faz lembrar que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, que não tolera mulheres negras oriundas de favelas que ousam levantar a voz para denunciar as violências e as violações de direitos humanos. Eu desejo que esse prêmio dê visibilidade para a gravidade da alta letalidade do imenso encarceramento da população negra que acontece no Brasil e que o Estado brasileiro seja responsabilizado por essas violações de direitos humanos. A cada ano no Brasil, mais de 6.200 pessoas são assassinadas pelas polícias, que deveriam proteger a todos. São 17 pessoas mortas por dia, em sua maioria jovens negros moradores de favelas e periferias. 82% das vítimas são negras. A espera por justiça adoece as mães, afeta a saúde mental de muitas de nós. Essa luta nos coloca em risco todos os dias, mas nós não permitimos que o medo nos paralise. Por isso, hoje, eu faço um apelo à comunidade internacional, especialmente às Nações Unidas, para se juntar a nós. Nesses 11 anos, eu tenho dito que essa luta não pode ser somente das mães que perdem seus filhos, das mães que já estão adoecidas por conta dessa violência que nos atinge. Essa luta precisa ser
de toda a sociedade. Precisamos que o Estado brasileiro seja pressionado a tomar medidas urgentes para reduzir o alto índice da letalidade policial, para que haja reparação imediata às famílias e para que haja investigações imparciais, independentes e efetivas. O Estado precisa ser responsabilizado em todas as cadeias de comando. Estamos cansadas de esperar e lutar por justiça. Esse prêmio não ameniza a nossa dor, mas dá visibilidade e fortalece o nosso grito. E é através da minha voz que eu honro a memória do meu filho e de todos os outros filhos que perderam suas vidas nas mãos do Estado brasileiro. Vida longa a todos os defensores de direitos humanos do mundo. Jonathan presente, hoje e sempre. Muito obrigada. Senhora Ana Paula, consegue ouvir? Thank you, Ana Paula. Muito obrigada, Ana Paula. We can really feel the Nós emotion in the room, realmente and sentimos a I believe your emoção courage na that sala inspires us all. e a sua coragem, que inspira a todos wondering, nós. You talk about the fact that you A senhora continue mencionou your role as a que mother through your a fight. senhora continua o seu papel de How maternidade do you find the strength através to da sua continue? luta. Como que a senhora encontra força para continuar? Eu encontro forças no amor que me conecta ao meu filho. Isso que me faz ter forças nos momentos mais difíceis, nos momentos em que eu penso que não vai dar mais. É Ele que me dá força. É Ele que dá sentido para a minha vida. And your strength and that you find in E this essa in this link, you've força actually que a managed to senhora accomplish many encontra things. nessa conexão tell us a bit ajudou about a senhora what you a have conquistar accomplished? muitas coisas. A senhora poderia falar de suas conquistas? Eu acho que a conquista é ter esse reconhecimento, é ter uma luta reconhecida, é uma luta que não é fácil, é uma luta que é muito dolorosa. Conseguir levar o caso do meu filho a um tribunal do júri, o que geralmente não acontece. A grande maioria dos casos de homicídios cometidos pela polícia no Brasil não acontece nem uma investigação, né? E essa impunidade é o que faz com que as polícias no Brasil continuem matando. Então, quando a gente consegue um avanço como esse, de conseguir uma investigação, de conseguir que o caso seja levado ao tribunal do júri, dá esperança para outras mães, faz com que elas acreditem, né? Então, é muito importante.
mas é uma luta que não termina ali no tribunal do júri, porque muitas vezes, quando chega no tribunal, os assassinos são absolvidos, né? Então, a luta não para ali. É preciso que os agentes de Estado, que o próprio Estado brasileiro seja responsabilizado por matar seus filhos. Thank you very much. Muito obrigada. Eu espero que saiba que há muitas pessoas atrás de você, que há muitas pessoas da comunidade negra atrás de você. E eu gostaria de saber quais são as suas esperanças para a comunidade negra do Brasil. Qual é a sua esperança para o Brasil? A minha esperança é que as políticas públicas mudem, né? Que sejam construídas políticas públicas que enxerguem a população negra como pessoas dignas de direitos. Nós construímos aquele país. A população negra construiu o Brasil. E nós merecemos respeito. Então, é preciso um olhar com humanidade, com dignidade. É preciso que os nossos filhos tenham os mesmos direitos. É preciso que haja políticas públicas para que nossos filhos acessem uma educação de qualidade, saúde, para que o povo negro que tanto trabalha naquele país tenha direito ao lazer, tenha direito à cultura e tenha oportunidades de se desenvolver e ocupar o espaço que nós merecemos, porque nós trabalhamos muito para isso. Thank you very much. Thank you. So, on this note, então, com isso, eu gostaria de convidar o senhor Afonso Gomes, prefeito de Genebra, para vir aqui. E eu agradeço. Monsieur o commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, monsieur l'ambassadeur, o senhor alto comissário dos direitos humanos, senhoras e senhores, é uma grande honra estar aqui e é difícil falar aqui hoje com vocês nessa ocasião do Prêmio Martin Ennals 2025, após todos esses testemunhos emocionantes. E eu gostaria de começar de agradecer calorosamente a senhora Ana Paula Gomes Pereira por seu trabalho, que honra o seu combate extraordinário contra a violência policial e o racismo estrutural no Brasil. E eu também gostaria de dizer obrigado, obrigado por sua luta, obrigado por ser uma luz. Senhora, suas convicções e a força do seu compromisso forçam o respeito. Desde o terrível dia de maio de 2014, quando a polícia matou seu amado filho, Jonathan, você encontrou forças para se levantar e não parou de se comprometer com a verdade, com a memória e com a justiça. Obrigado por isso. E graças a vous, le collectif e graças à senhora, nasceu o coletivo Mães de Manguinhos. Esse coletivo não somente passou a ser um forte de resistência, mas também um local de solidariedade.
solidariedade entre as mulheres. Sabemos que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para aquelas e aqueles que, como a senhora, lutam pela vida e pela dignidade humana. E eu espero, do fundo do meu coração, que esse prêmio lhe permita continuar seguindo o seu trabalho em melhores condições. O seu trabalho que é essencial para as pessoas, para a defesa dos direitos humanos das pessoas negras no Brasil. Senhoras e senhores, a luta da senhora Ana Paula de Oliveira nos lembra de maneira muito clara que, diariamente, na sombra, homens e mulheres de coragem exemplar se engajam com toda a sua força para proteger os direitos humanos. Em todos os lugares, esses defensores e defensoras dos direitos humanos fundamentais denunciam os abusos por parte dos governos, das empresas, protegendo assim o meio ambiente e se opõem aos obstáculos que impedem que as mulheres, as pessoas migrantes ou refugiadas ou os LGBTQIA+, possam desfrutar plenamente da sociedade e de seus direitos fundamentais. Nos últimos anos, as ações desses defensores e defensoras estão inseridas em um contexto que muitos hesitam em definir como uma crise mundial dos direitos humanos. Uma crise caracterizada pelo aumento muito preocupante das práticas autoritárias, práticas reacionárias e práticas fascistas. E dentro deste quadro, mais que nunca, os defensores e defensoras dos direitos humanos arriscam se tornarem alvo de intimidação, violência, detenções arbitrárias ou pior. Nós temos a obrigação de os proteger, porque ao protegê-los, protegemos a liberdade. Ao proteger os defensores, nós também nos defendemos. Nós devemos defender uma imprensa livre e, ao mesmo tempo, defender uns aos outros. O Prêmio Martim Enais tem como objetivo lembrar dessa realidade e homenagear a coragem desses homens e mulheres. Através da cobertura mediática de suas lutas, esse prêmio, equivalente ao Prêmio Nobel dos Direitos Humanos, pretende oferecer uma proteção aos laureados, particularmente em seus países de origem. Nós estamos muito vinculados a esse prêmio. A cidade de Genebra está fortemente ligada a esse prêmio, pois há 15 anos ela organiza a cerimônia de entrega. A cidade de Genebra é anfitriã das principais organizações internacionais ativas nessa área e tem uma rica tradição em matéria de hospedagem. Mas a cidade deve efetivamente promover os direitos humanos, tornando os direitos humanos uma de suas prioridades de ação, tanto em nível local como internacional. Esta noite, eu gostaria de agradecer efusivamente os membros do júri do Prêmio Martim Enals, que ano a ano assumem a delicada missão de eleger uma pessoa entre tantos defensores dos direitos humanos que necessitam de proteção, precisam da nossa proteção. E desta forma, eu gostaria de agradecer também à Fundação Martin Enals pelo precioso trabalho realizado também este ano. E também espero que continue por muitos anos mais. Gostaria também de agradecer, senhoras e senhores, aqui presentes hoje. Sua presença representa efetivamente a melhor maneira de reafirmar nosso compromisso com a dignidade humana e a justiça. E graças a vocês, o nosso compromisso com a dignidade humana e a justiça é forte em Genebra. Vamos esperar que algum dia esse trabalho seja entendido. Eu penso a todos os que estão envolvidos nos direitos humanos, que são perseguidos, ameaçados, detidos ou presos
em todo o Et à mundo. l'occasion de cette cérémonie, c'est à Por toutes ces ocasião héroïnes et à desta tous ces héros de cerimônia, l'ombre quero prestar que homenagem je souhaite a todas as modestement rendre heroínas e hommage ici todos ce os soir. heróis das sombras. Nossos Nos pensamentos pensées os acompanham hoje à les noite. accompagnent ce soir. Et surtout, Nossos pensamentos leur os dire acompanham hoje à noite. j'aimerais vous dire E, merci acima de tudo, gostaria de por agradecê-los votre lutte por sua pour les droits luta humains. pelos direitos J'aimerais vous humanos. dire merci Gostaria de dizer maintenir obrigado por cette lumière d'espoir manter essa ce monde qui en a luz bien de besoin. esperança neste Merci mundo que encore. tanto precisa dela. et je vous souhaite une Novamente, bonne soirée. obrigado e desejo a todos uma excelente noite. Thank you. So thank you, Mayor. Muito I'd like to welcome obrigado, to the stage senhor a special prefeito. person, E eu because gostaria I de think what chamar makes agora ao the palco Martin uma Ennals pessoa Award so special especial, is that porque the o que award is faz not que esse decided by prêmio one seja institution, especial but by a é que collective. esse prêmio não é And decidido por tonight uma we have the instituição, person e sim who por is um in coletivo. charge E hoje à noite of that collective, nós temos the a head of pessoa our que jury, lidera esse Mr. coletivo, Hans Thulen. o senhor Hans Thulen. Good evening. Boa noite, Dear Ana Paula Gomes, prezada Ana Paula dear Gomes, namesake Mayor of Geneva, prezado prefeito de Genebra, dear Volker Turk, thank you prezado for coming senhor again. Volker Turk, muito all obrigado of por you estarem friends, aqui novamente. Thank you, E, thank you. amigos, por estarem 31 presentes, years, muito I have obrigado. been Há intimately 31 anos, involved in the eu Martin tenho Ennals Award. estado muito envolvido First as nos prêmios volunteer and Martin founder, then Ennals. as Primeiro president como fundador e and voluntário, depois secretary, como presidente, and the last 11 depois years I was secretário, e nos últimos chair of the 11 jury. anos eu fui presidente do However, júri. However much I've enjoyed it, comes the Apesar de time that you ter have to say gostado farewell, muito de that is tudo que eu today. fiz, chega o momento de Time se for a younger despedir, e esse generation momento é hoje. means nothing because O almost everybody in the momento room is younger é than me. de passar o bastão a uma nova geração. Isso não Most of significa you nada, know porque that the todo mundo é MA mais is jovem going que eu. through a Todos de rough vocês patch sabem today. que estamos passando But por then uma all is situação relative. muito difícil. The Mas first aí years tudo of é the Martin Ennals relativo. Award, Nos primeiros we had no anos staff, desse prêmio, não tínhamos foundation, funcionários, não no tínhamos fundação e não tínhamos Some dinheiro. laureates didn't get any Alguns money. laureados não receberam dinheiro nenhum. Still, Mesmo I assim, think that with the eu help of the Ville de Geneva and other donors, penso que com a ajuda da Martin cidade Ennals de Award can Genebra flourish e outros doadores, o nosso prêmio pode continue florescer its novamente very e important continuar function of a defending sua human rights função defenders. muito I importante will de continue to proteger work os direitos for humanos. the MA Eu one way or continuarei a another, trabalhar if para a only fundação de um jeito ou de the outro, Geneva-based, seja apenas through através Heroes films, dos filmes that make Heróis the right film, Verdadeiros through my blog on human rights defenders, apresentados em Genebra, pelo meu hopefully I hope to blog be sobre here next defensores year dos direitos again. humanos, e eu prometo and estar until that aqui beautiful no day, ano I que will tell vem you all, e thank you very much, todos and os see you outros again. anos, Au revoir. até em algum momento poder dizer muito obrigado e até a próxima. So, thank you very much. Muito We obrigado. will now take a Agora picture. So nós I'd like to faremos invite uma the foto. mayor, Eu Mr. High gostaria de Commissioner, pedir ao the prefeito, members ao of the alto jury, comissário, the os members membros of do the board, júri, and of os course, membros Ana do Paula conselho and the e staff a Ana of the Paula Martin Ennals e os Foundation. funcionários da Fundação Martin Ennals It would be para great virem aqui na if you frente. could all stand up, because the idea is Seria that we're all in the picture. ótimo se It takes a todos puderem collective for ficar em change, pé. so Todos devem estar na imagem, porque precisamos de um coletivo para ter mudanças.
Precisamos de mais luz na sala. Thank you. Now the city of Geneva invites Muito you for a obrigada. cocktail. E agora and a like this cidade we de can Genebra exchange. Thank you so convida-os much. para um coquetel e para uma troca de experiências. Muito obrigada. It is always hard. It's clearly the hardest job. And you're so worried about timing all the time. Yeah, exactly. Did I speak longer than I was meant No, to? you were on time. I had no sense of time. No sense of time. I'd love a picture of the board. We'll be on the major picture. Tu lisais ou c'est par cœur tous les discours? Vraiment? Oui. Je vous donne ma carte. On aura plein d'occasions en fait à venir par-ci par-là. J'aimerais rester en contact en fait avec vous. Ouais, bien, oui. volontiers. On organise la coalition mondiale contre la peine de mort à Paris. Ouais. On fait des événements à l'ONU. Je préside une coalition d'ONG. On travaille sur les minorités en migrant la peine de mort. Donc je vous reste en contact avec vous. Très volontiers. Vraiment, oui. Je vous envoie un mail.